Pretendo dizer alguma coisa a respeito da tradição autoritária do direito processual penal brasileiro e tentar identificar algumas razões pelas quais, ainda hoje, em que pese todo o arcabouço legislativo e normativo em torno das garantias e dos direitos, né, pós-Constituição de 88, continuamos a manter práticas autoritárias no cotidiano forense, identificar algumas regras mínimas que compõem a ideia de um devido processo penal e, por fim, alguma coisa a respeito do modo de ser do processo no que diz respeito à relação entre juiz e partes. Trouxe alguma coisa sobre a qual já havia escrito e procurei, na linha do que se traçou para este evento, inserir algum pensamento do professor Hassemann. Então, espero que, de alguma maneira, eu possa contribuir para essa ocasião tão festiva também, né? O professor Hassemann, na sua obra, ele destaca muito o que ele chama de paradoxo do modernismo do direito penal, né? Essa ideia de que o direito penal moderno traz consigo uma nefasta, crescente intervenção no âmbito da liberdade humana, em face das exigências da sociedade moderna, que cada vez mais postura, e com justiça e legitimidade, uma segurança maior no convívio, no relacionamento com o próprio Estado e entre os cidadãos. O quadro político das nações ocidentais se mostra, evidentemente, complexo, e não há como negar, portanto, a necessidade de que se criem mecanismos de maior proteção do indivíduo, sem que, todavia, descuremos das nossas conquistas históricas, né, que são conquistas vindas, sobretudo, do iluminismo. Eu começo dizendo que, na visão que se deva ter, acredito, do processo penal, vamos colocar moderno, mas no sentido de um processo penal que já ultrapassou aquela fase de mera ciência voltada à concretização do direito penal, do direito punitivo, e vamos além, vamos dizer sempre que o processo penal, nessa visão moderna, ainda que com essa ressalva do professor Hassemann, é um processo voltado, acima de tudo, para a proteção do indivíduo, não apenas contra a atividade punitiva do Estado, quando se revela excessiva, mas também contra a atividade informal, né, dos outros cidadãos, né? O próprio Ferrajoli fala muito bem sobre isso quando diz que a função do direito penal é proteger o indivíduo contra as reações formais e informais. E quando nós vemos um déficit nessa relação de proteção do Estado, começam a surgir fenômenos sociais como esses que nós temos visto recentemente no Brasil com maior frequência. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, teve um episódio muito noticiado, em que os próprios populares, diante da ausência ou do déficit de proteção do Estado, se sentem estimulados a realizarem justiça com suas próprias mãos. O Ferrajoli também fala, tem uma passagem que ele diz o seguinte, que o direito penal nasce não como um desenvolvimento, mas sim como uma negação da vingança. Essa ideia de vingança pública que a gente aprende em muitos manuais é uma ideia que deve ser abandonada. Essa palavra vingança não se coaduna com uma visão do século XXI a respeito de uma atividade investigativa, persecutória e punitiva do Estado. Então, se nós formos fazer um breve escorço da tradição antiga e medieval
e compararmos com a nossa tradição, com a tradição iluminista, nós vamos ver uma grande distância. Nós vamos ver que aquele tom punitivo, investigatório, no relacionamento do Estado com o suspeito, e que, mercê da qual se permitia toda aquela sorte de abusos à liberdade, à consciência, à privacidade do indivíduo, isso foi sendo abandonado, felizmente, né? Enfim, acho que todos nós sabemos muito bem disso, não é necessário destacarmos essa mudança de norte a partir, principalmente, do final do século XVIII, com as ideias consagradas na trilogia que é o mote principal da Revolução Francesa, a ideia de fraternidade, de igualdade, de liberdade. A liberdade jurídica, portanto, assume lugar na pauta das nações centrais e o vassalo, o súdito, passa efetivamente a ser um cidadão que ainda reclama cada vez mais, com mecanismos que a legislação tem crescentemente oferecido a ele, uma atuação de um Estado verdadeiramente promotor dos direitos individuais, das garantias em direitos sociais, direitos políticos, tudo isso. Agora, não há como negar também, e isso eu acabei de acentuar, uma grande distância entre esse modelo, essa estrutura normativa que as nações centrais, e acredito com maior ênfase as nações periféricas, entre as quais podemos nos incluir, possuem uma estrutura normativa de primeiro mundo, vamos colocar assim, né, de tal modo que se diga que a nossa Constituição é hoje reconhecidamente uma das mais garantistas, uma das mais minudentes no trato das liberdades públicas, e a distância que há entre essa estrutura normativa e a prática no dia a dia do fórum. Eu acredito que esse auditório está repleto de advogados de escola, alguns com os quais tenho tido o prazer de dialogar no Superior Tribunal de Justiça, e não preciso dizer do que estou falando, né? Pode ser até que eu seja um dos autores dessas práticas autoritárias que tenham denunciado, não de hoje, enfim, mesmo no Ministério Público sempre me incomodou muito isso. E, eventualmente, pode até ser que, numa decisão infeliz ou num dia em que a gente acorda de mau humor, venha alguma decisão que contradiga esse discurso. Mas o que eu tenho visto, de fato, é uma magistratura, no Brasil todo, setores, né, não vou dizer que isso é uma regra, claro que não, é uma exceção, mas ainda é uma magistratura que não se apercebeu totalmente da realidade jurídica, filosófica, ideológica instaurada após todos os períodos de exceção, sobretudo o que se encerrou com a Carta Política Progressista de 88. Então, ainda no plano, contrastando com esse aroma de um processo penal moderno, né, um bom aroma, um bom buquê de um processo penal moderno, democrático, existem ainda odores nem sempre agradáveis na praxe do foro. E essa herança autoritária, eu procurei identificar alguns pontos que me parecem determinantes para que nós tenhamos chegado a este ponto e que nos impedem ou nos dificultam dele sair, começam, evidentemente, com o pior começo possível, né? A nossa justiça criminal começou com a delegação, por meio das cartas de doação, aos capitães hereditários, para terem jurisdição, inclusive, de morte, né, sobre peões, sobre homens livres, sobre os escravos, evidentemente, e sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de possibilidade de
de recurso mesmo contra decisões que eram tomadas na colônia, distante da metrópole, distante do reino, e por pessoas que exerciam a plenitude dessa jurisdição criminal. Foram, portanto, 300 anos, não exatamente com relação a isso, mas 300 anos de um regime colonial, marcado por práticas de mandonismo, de clientelismo, de favorecimentos, uma estrutura cartorial da justiça, e tudo isso permeado por algumas características culturais, ambientais, que somente robusteciam as condições que favoreciam, portanto, essa cultura tão autoritária. Vejam que, se em países como o Peru, México, nós tínhamos já universidades desde o século XVI, em 1551 já tínhamos universidade na capital peruana, as universidades norte-americanas também do século XVI, Yale, Harvard. Aqui nós fomos ter a nossa primeira universidade no final do século XVIII, a Real Academia, né, aqui do Rio de Janeiro. Depois a nossa faculdade de Direito, nisso, em 1800 na década de 30 de 1800. E, ilustrando toda essa ambiência totalitária, éramos regidos por um diploma normativo, as ordenações filipinas, datadas de 1603, que bem diziam exatamente o que significava ser alvo de uma persecução penal do Estado, não só no ponto de vista penal, como processual penal. Os senhores já devem ter oportunidade de ouvir alguém dizer, ou já leram, esse diploma tão interessante, as ordenações filipinas, porque é uma verdadeira aula de como as coisas se modificaram, né? Ou não. Vejam, o item 38 do livro 5º das ordenações filipinas dizia o seguinte, mostrando bem a diferença de tratamento entre os estamentos sociais. Permitia ao homem casado, encontrando sua mulher em adultério, matar assim a ela como ao adúltero. E aqui vem o pior, né? Porque até então a gente compreende o porquê dos tribunais do júri brasileiro, os tribunais do júri, que até há pouco tempo permitiam esse tipo de tese, a tese da legítima defesa da honra, mas vejam que o que vem pior. Dizia, portanto, que o homem, encontrando a mulher em adultério, poderia matar a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade, né? Então, nós estávamos protegidos, né, desembargador? Não precisamos nos valer disso, mas aí está, talvez, uma das origens dos nossos privilégios. Semelhante tratamento era conferido a essas pessoas, não só a essas, também a cavaleiros, doutores em cânones ou em leis ou medicina, formados em universidade por exame, juízes e vereadores de alguma cidade. Essas pessoas não seriam metidas a tormento, ou seja, a tortura. Mas, em lugar dele, será dada outra pena que seja em arbítrio do julgador, salvo em alguns crimes, lesa majestade, etc., aleivosia, falsidade, sodomia, porque, segundo o direito, nestes casos não gozam do privilégio de fidalguia, cavalaria ou doutorado, mas serão atormentados e punidos como cada um outro do povo. Esse diploma regeu o nosso direito, no aspecto punitivo, de 1603 a 1830, no que diz respeito ao direito penal, quando veio a lume o Código Criminal do Império. E, quanto ao processo penal, até 1832, quando veio o Código de Instrução Criminal do Império de primeira instância. E é interessante observar que esses dois códigos serviram de referência para vários outros, né? Foram códigos que, na época, tinham um grau de cientificidade reconhecidamente
grande, a ponto de inspirar outras legislações. Também vale observar o seguinte: assim que veio a nossa primeira Constituição do Brasil independente, em 1824, já havia algumas ideias consagradas no texto constitucional que talvez ainda hoje não sejam totalmente observadas. Dizia-se que, no artigo 179 da Constituição de 1824, que ninguém será sentenciado, senão por autoridade competente, enfim, dando a consagração do juiz natural, abolindo os açoites, a tortura, a marca do ferro quente e todas as penas cruéis, dizendo que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, não havendo, portanto, confiscação de bens, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. Vejam que há poucos anos antes, os inconfidentes, principalmente nosso mártir Tiradentes, havia sido condenado e o seu corpo esquartejado, as partes expostas ao longo da estrada para serem consumidas pelo tempo, a sua casa salgada, todos os bens de seus familiares confiscados. Veio, então, a Constituição impedindo esse tipo de providência, e dizendo ainda, e aqui me revela uma norma que parece que foi promulgada ontem, né, dizendo o seguinte, que as cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus conforme suas circunstâncias e a natureza de seus crimes. Então, parece-me que depois de 200 anos, nós, quase 200 anos, estamos a perseguir a concretização deste texto constitucional. Bom, passado tudo isso, vamos dizer também que nessa cultura toda, nós tínhamos uma formação jesuítica e uma formação também jurídica na metrópole que nos aportava de volta bacharéis com uma cultura meramente livresca, uma erudição estéril. A cultura do bacharelado, né, que formou uma elite de intelectuais quase sempre distantes e imunes aos verdadeiros anseios daquela população que estava aqui na colônia. Além disso, até o início do século XIX, era proibida a importação de livros. O próprio comércio de livros era sujeito a regulamentos estritos, né, que dificultavam, além da própria inexistência de universidades, dificultavam a difusão de ideias vindas do velho mundo. Então, com tudo isso, e mais ainda com a escravidão, o que nós poderíamos esperar de uma justiça criminal? Até que ponto nós ainda não estamos presos a esse passado, consciente ou inconscientemente? Outro dia, assistindo aquele filme vencedor do Oscar, né, 12 anos de escravidão, e alguns dias depois assisti a um outro filme interessantíssimo também, acho que é o Mordomo da Casa Branca. É assustador, a gente sabe disso, mas quando a gente vê a imagem, quando a gente lê alguma coisa assim, nós nos perguntamos como é possível que até alguns anos atrás um negro que servia na Casa Branca recebia um salário menor do que um branco. Isso na época do Jimmy Carter, que foi um grande um presidente, digamos, talvez o mais liberal de todos, um nome até hoje de causas de direitos humanos, etc. Então, nós aqui também estamos ainda, acredito, extremamente presos a esse nosso passado e nem todos queremos dele nos libertar. A verdade é essa. Bom, vamos avançar aqui para chegar rapidamente no século XX e ver que a coisa não mudou. Veio a República, esperava-se, portanto, uma nova guinada de um povo agora livre, digamos, de um jugo supostamente dificultador de práticas mais arejadas,
Mas o que se viu, e aí nem foi culpa nossa, porque todo o século XX, a primeira metade do século XX, foi um século, como diz Eric Hobsbawm, uma era de extremos, em que nós tivemos todos os regimes totalitários no mesmo período, principalmente até a década de 30, 40, na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Alemanha, e, enfim, e deu no que deu, né? Então, aqui não poderia ser diferente. Nós acabamos herdando essa cultura por nossa tradição, nossa ligação histórica ao direito italiano. Herdamos um código, enfim, nos inspiramos em códigos promulgados no regime fascista, e esse código está aí, ainda que com muitas tentativas de aperfeiçoamento, e vamos reconhecer que foram muitas delas excelentes. Eu acho que, de alguma maneira, buscaram conferir maior oralidade ao sistema, buscaram conferir um pouco mais de um caráter acusatório à persecução penal, assegurando instrumentos defensivos, né, eliminando certas práticas que o Código original de 41 consagrava. Mas ainda temos um código retalhado, um código sem nenhuma cientificidade, um código que é uma colcha de retalhos e que, portanto, precisa ser permanentemente relido, tendo como norte a Constituição de 88. E, mais uma vez, nós constatamos que há muitos intérpretes do código que interpretam de uma maneira oposta, interpretam a Constituição tentando adaptá-la ao código, quando, na verdade, toda a nossa leitura deve ser feita a partir da Constituição, né, tendo ela como referência. É uma questão de postura, e isso tem reflexos, evidentemente, nefastos, né, no drama que é o processo penal. Vou pular aqui alguma coisa, vou já avançar aqui para aquilo que, como disse no início, o nosso estimado professor Hassemer tanto criticava, que era essa dialética da modernidade, né, um direito penal de resultados, né, como ele bem dizia, e que acabavam transformando o direito penal não mais na última, porém na sola ou prima ratio para a solução dos conflitos sociais. Hoje parece que nós temos essa ideia de que o direito penal vai, de fato, solucionar todas as nossas dificuldades sociais. Eu não estou negando a importância até de novas leis penais e até do incremento de algumas penas em determinados crimes. Porém, o que se vê é uma utilização crescente, simbólica do direito penal, como resposta, né, a essa ânsia punitiva que tive a oportunidade de ver já no finalzinho aqui, que se extrai de um noticiário que busca, como bem dito antes, a transmissão de uma emoção do que de uma opinião, né? Quer dizer, busca-se uma identificação da notícia com o sentimento popular de maior punição. E isso ofusca a razão, que é a base de todo o sistema punitivo. Eu acho que são justos e legítimos esses anseios por um sistema de justiça criminal eficiente, que cumpra a sua função dúplice de proteção das liberdades públicas, de inocentes e culpados, e de responsabilização e punição só dos culpados. Um sistema que consiga a conciliação entre eficiência e garantismo, sob a premissa de que é eficiente o sistema que, sem sacrificar o direito, ou os direitos e as garantias individuais das liberdades públicas, consiga atender aos interesses sociais reproduzidos em um processo penal. Para que, então, se tenha como minimamente democrático e fiel aos valores jurídicos que, na expressão de Hassemer, embora historicamente imutáveis, são hoje irrenunciáveis para nós, é o que ele chamava de valores indisponíveis, aqueles bens que já fazem parte da aquisição
humana, não há mais possibilidade de retroceder ou de relativizar essas conquistas. Portanto, esse sistema fielmente ligado a essas conquistas históricas e que densificam, portanto, essas nossas experiências históricas e as nossas tradições, como dizia Hasselmann, a respeito da noção de direito justo. Um modelo de processo penal, portanto, conforme ou em conformidade com o Estado de Direito. São essas as palavras do nosso saudoso professor. Então, sob essas premissas, eu creio ser possível identificarmos algumas garantias mínimas que compõem a ideia de um devido processo penal, não apenas na sua faceta procedimental, né, o procedural due process of law, mas também o substantive due process of law, no sentido de não só racionalidade, mas razoabilidade de um sistema de justiça criminal. Então, a primeira coisa que há de se exigir é que a acusação seja formulada por alguém que não vá julgar a causa. Isso é um pressuposto básico. Eu sei que o professor Geraldo Prado é um dos maiores combatentes, né, dessas práticas inquisitoriais que ainda estão presentes no nosso sistema, tanto no que diz respeito à iniciativa do processo, quanto até iniciativas probatórias. Embora, com relação às iniciativas probatórias, eu tenha uma pequena divergência, mas não vamos discutir isso aqui hoje.